Então, vamos adiante, gente. Notícias muito importantes. A gente já conversou um pouquinho hoje, durante o dia, em duas oportunidades, uma de maneira mais extensa e a outra no que seria o momento inicial, que antecederia, os minutos iniciais que antecederiam a fala do presidente Vladimir Putin, a priori marcada para as 15 horas de Brasília, que foi postergada, que foi adiada e que deve ocorrer, segundo as informações que nós temos neste momento, segundo diversas fontes de informação, canais de Telegram russos, agências de notícia, comentaristas da cena na região. A fala do presidente Putin deve acontecer às 3 horas da madrugada, horário de Brasília, que seriam equivalentes às 9 horas da manhã, horário de Moscou. Então, neste momento, a previsão é que o Putin fale às 3 horas da manhã, horário de Brasília, ou seja, menos de 8 horas para esta fala tão esperada do presidente Putin, que deve acontecer às 9 horas da manhã em Moscou. O que está acontecendo? Eu preciso fazer uma muito breve retrospectiva para aqueles que não acompanharam as lives anteriores terem ciência do estágio em que a coisa se encontra. E daí nós vamos desenvolver nos últimos acontecimentos destas últimas horas. Hoje foi divulgado de maneira bastante extensa, por inúmeros meios, que 4 províncias, 4 oblastes, que têm presença russa, ou total ou parcial, farão, nestas áreas que estão hoje sedimentadas sob a administração civil-militar russa, referendos para unir estas regiões à Federação Russa. São elas as regiões do Donbas, Luhansk e Donetsk, e também Kherson e Zaporizhzhia. Zaporizhzhia, que é a área onde está a planta nuclear de Energodar, que é onde, inclusive, hoje ocorreram muitos ataques por parte dos ucranianos em direção à própria usina, segundo os russos, na realidade, afirmaram nesta manhã, horário de Brasília. Nestas 4 regiões, os russos, do dia 23 de setembro ao próximo dia 27 de setembro, ou seja, no máximo em uma semana e no mínimo em 3 dias, realizarão referendos para verificar se as populações concordam com a secessão, com a separação dessas regiões da Ucrânia e não mais com a criação de repúblicas autônomas, mas sim e efetivamente com a anexação dessas regiões à Federação Russa. Então, o que muda nesse contexto? Na realidade, parte da preocupação é derivada de que os conflitos eles passariam, sim, aí, sob o ponto de vista do entendimento da Federação Russa, a ocorrerem dentro da Federação Russa e não mais no território ucraniano. Isso mexe com a questão da doutrina militar russa e da doutrina militar russa, no que tange a soberania, no que tange a secessão, no que tange a possibilidade da utilização de armamentos nucleares táticos ou estratégicos. Esse é um ponto fundamental e importante. Eu quero dizer nesse momento que esta fala das autoridades russas e a consequente expectativa pela fala do Vladimir Putin foram situações que geraram enorme expectativa e foram condenadas na Assembleia, na 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas, por diversos líderes, por diversos chefes de Estado vinculados à OTAN, vinculados ou próximos aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha, também o presidente turco Erdogan, que disse que jamais aceitaria ou admitiria considerar como válidos esses referendos. Ele foi seguido por inúmeras autoridades de países ligadas à OTAN e a própria fala do secretário-geral Guterres, que disse que o mundo vive um momento gravíssimo e de preocupação na antessala do que pode ser um conflito generalizado, uma guerra total. Bem, em relação à fala do presidente Putin, o que nós podemos esperar, a parte de uma série de especulações, mas é muito possível que seja decretada a mobilização geral, que os homens até 65 anos não lhes seja mais permitido abandonar o país e que, neste caso, possa ser também decretado automaticamente a guerra, a lei marcial e a guerra contra a Ucrânia de maneira mais aberta. Tudo isso muda o cenário em relação à capacidade de mobilização econômica, à questão política, e que claramente tem uma imbricação muito profunda com essa história da realização de referendos muito céleres, muito rápidos. Esses referendos vão acontecer entre 3 e 7 dias.
gerou, claro, uma enorme condenação por parte das autoridades ucranianas. E eu quero entrar nisso, pessoal, porque no momento em que você tem a condenação das autoridades ucranianas em relação à celeridade em que esses referendos foram anunciados, eles dizendo que é absolutamente sobre o direito internacional, inequívoco, que Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson e até a própria Crimeia seriam entendidos como território da Ucrânia, e autoridades ucranianas, por exemplo, o conselheiro presidencial Podolyak, que falou à CNN nessa terça-feira, disse que não é apenas o entendimento da Ucrânia, mas também dos parceiros da Ucrânia, que teriam concordado que não apenas caberia um rechaço, como caberiam, e esses são os grandes problemas que nós vamos suscitar nessa live, o incremento da atividade militar ucraniana para evitar a prática dessa anexação. A questão, porque são duas questões, você tem uma questão de fato e uma questão de júri. E as questões aí sobre o direito internacional, sobre polêmicas que podem ser suscitadas nas organizações multilaterais, elas estão de um lado e está do outro a dominação física do espaço por parte das tropas russas. Então, os ucranianos disseram que os seus parceiros, e eles, leia-se Estados Unidos, Grã-Bretanha, OTAN, de um modo geral, concordam que é necessário também mudar a situação no terreno. E, com isso, seria necessário incrementar os ataques que são feitos contra as tropas russas. Na iminência de uma declaração do Putin, que deve pedir por mobilização geral, deve ou pode pedir por mobilização geral, por lei marcial e por decretar uma guerra aberta contra a Ucrânia. No momento em que estas incorporações, esses referendos, passam a tratar de uma anexação à Rússia e não mais da consecução de repúblicas autônomas ou situações ali de criação de novos países, você tem um nível, você tem um tom de dramaticidade muito grande nesse cenário. Agora há pouco eu recebi uma série de relatos, né, de que colunas de soldados ucranianos estariam saindo de Odessa na direção de Nikolaev. Nikolaev que tem sido um anteparo, tem sido um ponto ali de separação entre as tropas russas que se encontram em Kherson e as tropas ucranianas que se encontram em Odessa. Nikolaev tem sido, desde o início do conflito, quando rapidamente os russos chegaram a essa região de Kherson, uma espécie de escudo em relação ao avanço das tropas russas em direção a Odessa. Então, os ucranianos estão mobilizando grandes contingentes. A notícia de grandes duelos de artilharia que estariam ocorrendo na região de Donetsk nesse momento, com a utilização desde HIMARS por parte dos ucranianos, como também de Grads, não é? Como também dos mísseis Grad por parte dos russos, Toshkas, Iskanders, Kalibers, tudo tem acontecido nessa noite, mesmo em direção a Kharkiv, muitas salvas a partir de Belgorod em direção à cidade de Kharkiv e região do entorno. É uma noite onde o tom de dramaticidade é muito alto. Esse tom de dramaticidade muito alto decorre, claro, da expectativa da fala do Putin, que vem no momento, como eu disse para vocês, do anúncio desses referendos. Esses referendos, o anúncio desses referendos, mexeu com o mundo hoje. Para que vocês tenham uma ideia, a própria Bolsa de Valores de Moscou teve uma desvalorização muito grande hoje em função da tensão que foi suscitada a partir desse elemento. A Bolsa de Valores de Moscou, que teve suas atividades interrompidas num determinado momento, porque estava aí com níveis, com índices de queda de muitas ações em patamares historicamente ainda não conhecidos. Isso, de alguma forma, chega em um determinado momento em que não apenas há um acirramento político da situação, como as tentativas de negociação, de estabelecer links para que as conversas possam ocorrer, estão, de alguma forma, fadadas ao fracasso. Hoje, o presidente Macron tentou, direto do Palácio do Eliseu, em Paris, estabelecer contato com o presidente Putin, e, segundo informações de diversos meios, o presidente da Rússia, o presidente Vladimir Putin, teria negado a conversa ao presidente francês Emmanuel Macron nesta terça-feira. Tudo leva a crer que a fala do presidente Putin deve ser uma fala muito dura, porque nos últimos dias o que aconteceu foi um incremento muito grande da entrega de armamentos por parte do Ocidente, em especial dos Estados Unidos, e muitas notícias e muitas especulações, eu repito, porque é importante caracterizar cada situação da maneira com que nós temos condição de transmitir algo com um nível de segurança, ou seja, a informação tem que ser o mais fidedigna possível. Nesse sentido, os rumores dão conta que os Estados Unidos estariam entregando armas
que não estariam sendo declaradas dentro desses pacotes, de publicização desses pacotes, como, por exemplo, são os HIMARS, que há uma publicidade importante, que o alcance desses HIMARS seriam de até 150 quilômetros. O que está acontecendo nos últimos dias é que atribui-se aos Estados Unidos a entrega, e essa informação é uma informação que não temos condição de aferir, porque ela circula em muitos meios de análises geopolíticas, em grupos independentes, que os Estados Unidos estariam entregando armamento com alcance superior aos 150 quilômetros, vislumbrando a possibilidade de novos ataques contra o Donbas, contra o Donetsk e Lugansk, contra as regiões ao sul, em especial Zaporizhzhia, Kherson, e, quiçá, a tentativa também de causar algum tipo de problema para os russos na própria Crimeia. E isso, claro, gerou, primeiro, uma reação russa no momento subsequente ao incremento dos ataques e, inclusive, alguns ganhos territoriais dos ucranianos em contraofensiva. Na região de Kharkiv, os russos passaram a atacar infraestrutura crítica. Os ucranianos responderam de alguma forma utilizando armamentos cuja repercussão, a eficácia foi atribuída de uma forma categórica, inclusive pelos próprios países da OTAN que lhes franquearam esses materiais. Os países da OTAN, no momento em que ocorreu a ofensiva em Kharkiv, e eu tive aqui falando sobre isso há 2 domingos atrás, eles passaram a assumir uma posição de que imagens de satélite, de que logística, de que linhas de suprimento de víveres, de que assessores militares e, inclusive, operacionais a nível de campo participariam dessa ofensiva que os ucranianos empreenderam na região de Kharkiv. O que os russos fizeram no momento subsequente foi passar a atacar